Louvado seja o nosso Deus que nos permite, nessa noite, estarmos realizando este culto que celebra missões, que fala da nossa tarefa como cristãos e independente das circunstâncias, nós temos um compromisso de sermos testemunhas aonde nós formos. Por isso, o tema da campanha de missões mundiais desse ano fala sobre viver o poder de transformar. Vamos repetir todos juntos o tema? Viva o poder de... Você aí de casa junto também, vamos lá. Viva o poder de transformar. É interessante esse tema porque a gente fica tentando entender, né, que poder é esse, da onde vem esse poder, como que eu posso realmente fazer aquilo que o tema está me sugerindo fazer. Eu achei interessante uma frase que eu estava lendo essa semana, é uma frase que é um pouquinho comprida, diz assim: uma vida missionária não tem a ver com sair do seu lar. Você pode ter um coração missionário no ambiente familiar e envolver mais pessoas a fazer parte do mundo, ou parte do que Deus está fazendo no mundo. Vou repetir, uma vida missionária não tem a ver com você sair do seu lar. Já começa por aí. Às vezes a gente acha que para fazer missões nós temos que ir lá para a China, né? Nós estamos vendo aí que uma das temáticas, né, da nossa campanha desse ano tem a ver com a China. A China é um país que tem sofrido forte represária pelo governo comunista às igrejas, porque eles estão vendo que as igrejas estão crescendo, mesmo sob a situação de opressão do governo, sobre a tentativa de controle. Os cristãos da China, eles não deixaram que as circunstâncias, as dificuldades, nem mesmo a pandemia, impeçam que eles continuem fazendo a obra de evangelização. Estima-se que até 2030 a China ela esteja com mais de 300 milhões de cristãos, né, de pessoas convertidas a Jesus. Isso é uma estimativa que a missão Portas Abertas faz, mesmo com toda a pressão do governo comunista. Porque o comunismo, eles tentam abafar a ideia de Deus. Eles tentam acabar com essa ideia de que Deus é necessário. Quem pode dar solução, né, às nossas necessidades, segundo a visão do comunista, é o governo. Mas nós estamos vendo que no mundo, governo nenhum está conseguindo dar solução à situação da pandemia. Muito menos no Brasil. Não é? Nós estamos vendo ainda mais um Brasil que nós temos aí governos de um lado e de outro, mas nenhum deles consegue dar solução. Quem pode dar solução à nossa vida, à nossa realidade, à história do mundo é nosso Deus, é Jesus Cristo. E é Ele que nós precisamos anunciar, é nele que nós precisamos nos firmar, nele nós precisamos viver e trabalhar. Então você pode ter um coração missionário no ambiente familiar e envolver mais pessoas a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu estava essa semana indo com a minha filha na padaria, minha filha mais nova, Elisa, não assim, né? Já está assim, né? Pandemia faz as crianças crescer também. Mas a gente estava indo na padaria, e aí na hora de sair fui pagar o caixa, pagar o pãozinho que a gente comprou, e aí eu fiz uma pergunta, né, para a caixa que estava me atendendo. Perguntei assim para ela: como está a sua família? E ela ficou curiosa, ela falou: o senhor me conhece? Aí eu falei: não conheço não, mas eu só quero saber como que está a sua família, está todo mundo bem em casa, diante dessa situação da pandemia e tal? Ah, tá, entendi. Não, é porque tem gente que às vezes nos conhece, que até que nos pegou no colo, né? E eu não saí, eu achei que o senhor me conhecia. Eu falei: não, eu não te conheço não. Como é que é o seu nome? Aí ela falou assim:
Alessandra. Falei, puxa, olha, tá vendo que coisa maravilhosa? Minha esposa também chama Alessandra, olha, já temos aí alguma proximidade, né? Fiquei brincando com ela. Aí eu falei com ela, ela riu um pouquinho, falei, olha, que Deus abençoe sua vida. Aí eu estava saindo assim, a Elisa falou assim, pai, você conhece ela? Eu falei, não, filha. Mas por que você perguntou para ela essas coisas? Eu falei assim, porque eu estou criando pontes. Às vezes a gente não precisa chegar junto, já falar de Jesus e chegar, não. Primeiro você cria ponte. Da segunda vez, você pode falar, olha, tudo bem, Alessandra? Como é que você está? Como está a sua família? Olha, eu estou orando por vocês. O campo missionário está do lado de casa. E eu acho que esse tempo em que Deus está permitindo que nós vivamos, um momento em que não precisemos talvez ir para fora, ir para uma outra nação, até porque as transmissões, elas estão indo para outras nações, vai para o YouTube, vai para todo canto da terra, mas eu quero dizer para você que às vezes é aquela pessoa que está perto da sua casa, é o padeiro, sabe, é a atendente da lojinha da esquina, ela está precisando ouvir falar do amor de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. O pastor Sidney Costa costuma dizer que há duas formas, por exemplo, de nós olharmos para as crises. Uma, ou a primeira, a mais comum, é você olhar para a crise como se esta fosse uma desgraça, como se fosse uma calamidade. Então você absorve apenas aqueles sentimentos negativos, você se esconde, você começa a sofrer, e aí você, sabe, se enclausura ali dentro do seu casulo e não vive mais a sua vida como você deveria viver. Mas a segunda forma de nós olharmos para a crise é como oportunidades. Oportunidades, porque dentro de crise existem necessidades. E quando nós olhamos para essas necessidades, e nós as enxergamos, ou enxergamos as crises como oportunidades, nós então podemos contribuir com soluções. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que num momento como esse que nós estamos vivendo, nós sejamos soluções. O mundo está precisando de luz, e não é apenas só de vacina. A vacina é um paliativo para esta doença, mas nós não sabemos ainda se surgirá outras. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente ainda. A vacina é apenas um paliativo para uma doença, uma enfermidade. Mas quantas vacinas nós temos no Brasil? É febre amarela, é rubéola, é sarampo, e assim vai. Agora nós temos mais uma. A solução para o ser humano é Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas é que nós fomos sarados. A cura completa, a vacina, o antídoto completo é Jesus. Só Ele é quem pode garantir as nossas vidas. Só Ele. Ele diz, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando você está com a sua vida em Jesus, você não vai ficar com medo da enfermidade, dessa tal de Covid. Você pode até, sabe, ficar preocupado, você não quer que perder um parente, você não quer, sabe, que pessoas sofram do seu lado, e a gente tem esses sentimentos, mas eu digo para você, que quando você está com Jesus, você está em segurança, você se sente em paz. Jesus traz paz ao nosso coração, paz que o mundo não consegue ter, paz que o mundo não vai lhe oferecer, mas Jesus nos dá esta paz. Acho interessante, por exemplo, há um testemunho de um missionário chamado Luiz Cláudio Marteletto. Ele é missionário na Itália,
E ele fala de uma mulher chamada Paloma, uma das muitas mulheres estrangeiras que vivem naquele país. E ele diz que eles tiveram a oportunidade de agregar Paloma a um pequeno grupo virtual que iniciaram durante a pandemia. E lá eles perceberam a grande fome espiritual que estava sendo demonstrada por Paloma. À medida que eles estreitaram a amizade, Paloma começou a contar um pouco da sua história. E ela diz que, como tantas estrangeiras, ela também é casada com um italiano que não aceita a ideia de haver um relacionamento com um suposto Deus. A Itália hoje, ela passa por um dos maiores ceticismos da história. Itália, que já foi berço cristão, Itália, que já foi um lugar de expansão também da obra missionária. Hoje igrejas fecham para se tornarem bares. Hoje igrejas ali estão se soerguendo pouco a pouco por um recomeço de um trabalho evangelístico. Mas aqueles que sofreram com a questão da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aqueles que passaram pela situação do humanismo na Itália, vivem hoje um ceticismo religioso. E ela confessou que ela desejava frequentar a igreja, mas sabe que o seu marido não permitiria. E aí, o pastor Luiz Cláudio, ele diz que se não fosse aquele pequeno grupo que acontece pela internet, Paloma não teria conhecido a palavra de Deus. Sabe, eu acho que a pandemia foi uma forma em que Deus nos apertou. Ele nos apertou para que a gente fizesse assim, ó, esparramasse. Sabe, porque crente é assim, é igual tiririca. Quando você arranca do chão, nasce mais uns 3 ou 4. Crente tem que ser assim. Porque nós temos o poder do Espírito Santo agindo em nós. E às vezes Deus dá aquele apertãozinho para a gente poder expandir. Sabe, a Itália, que atravessa essa grande crise espiritual, de desilusão religiosa, né, que se torna um grande obstáculo na fé. A gente vê aqui no testemunho do pastor, no missionário Luiz Cláudio, né, ele diz assim, olha, realizar a obra missionária nesse contexto, ele fala, exige total dependência de Deus, sabedoria do alto e estratégias para que nós possamos alcançar resultados positivos. E nós estamos sempre focados em ações que sejam a resposta a essa calamidade. Lembra o que eu falei no início? Crises, oportunidades, para que nós possamos atender a necessidades com soluções. Em plena pandemia, Deus usou a estratégia do pequeno grupo para salvar a vida de uma mulher que não teria acesso se fosse por causa do seu marido. Você tem buscado sabedoria de Deus? Você tem clamado a Deus por essa sabedoria para poder ser esse relato, esse testemunho, sabe, de Deus, esse poder para transformar as pessoas à sua volta? Ou você tem permitido que o seu coração só enxergue desgraças e se abata, e então você não se sente entusiasmado para falar do amor de Deus às pessoas, sabe, sendo privado de ver as oportunidades que Deus está nos dando? Deus continua no controle da história, amém? Quero ouvir um amém mais convicto. Deus continua no controle da história, amém? A sua ordem a nós é que nós vivamos o poder de transformar. E esse poder não é nosso. Esse poder vem do próprio Deus. Os desafios que se apresentam em tempos de crise são grandes. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, meus irmãos? Vou perguntar de novo. Amém, meus irmãos? Aí sim, eu quero que o pessoal lá na internet escute o nosso amém, não é? Nós precisamos, meus irmãos, olhar a nossa vida com essa perspectiva.
Quem nos dá capacidade é Deus. Amém? Vocês escutaram aí? Se eles responderem, estão falando mais alto que vocês. O texto base da nossa campanha de missões mundiais desse ano está lá em 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 3 eu quero ler com vocês, quero que vocês acompanhem comigo a leitura, para que nós possamos refletir nessa noite. Eu vou pedir para que a nossa equipe técnica coloque para a gente aí, para nós podermos estar acompanhando com vocês também, através da transmissão. Olha o que diz a Bíblia. Paulo vai dizer a Timóteo assim: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O texto base da nossa campanha de missões desse ano está exatamente no verso 7. Vamos repetir o verso 7, vamos lá? Joga para mim só o verso 7 aí, por favor. Olha o que diz lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem aí também na nossa projeção, também nós temos aí o texto na nova versão, na tradução na linguagem de hoje, uma versão mais facilitada, para você entender o que esse texto quer dizer. Olha só, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário. Pode colocar lá para a gente, Dé, por favor? Vamos lá? Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Exatamente, é esse slide aí que eu queria colocar para vocês. Né? Olha só, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Os tempos em que nós estamos vivendo requerem de nós coragem. Concordam? Sim ou não? Os tempos que nós estamos vivendo requerem de nós coragem. Eu sempre me lembro de um texto que diz, lá em Provérbios, Salomão vai dizer, se você se mostrar fraco na hora da angústia, quão pequena vai ser a sua força. E nós estamos vivendo em tempos em que nós precisamos ter coragem. Você terá na sociedade duas vozes. Duas vozes você vai ter na sociedade. Você vai precisar escolher qual delas você vai ouvir. Uma é a voz dos extremistas. Sabe, aqueles que pendem ou para a negação ou para as circunstâncias, né, do pânico. Esses são os extremismos. Uns negam, outros criam pânico, promovendo um caos social. Ou você tem uma segunda voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, que nos chama a viver com equilíbrio, e a Bíblia fala lá de prudência, né? Mas também nos diz que nós não devemos nos acovardar, que nós não devemos ser medrosos, mas confiar no poder que opera na vida dos que têm um compromisso verdadeiro e real com Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos mostra.
Se nós queremos fazer a obra de Deus, nós temos que ser prudentes. Qual é a prudência? Temos que seguir todas as regras que são nos orientadas, a saúde nos orienta. Ok, mas não podemos viver uma vida acovardada, uma vida baseada no medo. Nós temos que confiar as nossas vidas nas mãos de Deus e continuarmos vivendo e fazendo a obra do nosso Deus. Veja que o verso 4 do capítulo 1 de 2 Timóteo revela que como estava aqui o coração do jovem Timóteo, que possivelmente estava também atravessando como nós certas dificuldades. É interessante, talvez ele estivesse ali vivendo perigos, vivendo situações de amargura, de tristeza por causa da pregação do Evangelho. Ou, como parece dar a entender o texto, ele estava impressionado por causa da prisão do apóstolo Paulo. E aí, Paulo diz aqui, eu me lembro das suas lágrimas e eu quero muito ver você. É interessante esse texto, porque tem muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo assim dias de lágrimas. E nós estamos vivendo um desejo muito grande de ver o outro. Um desejo muito grande de poder estar junto com o outro. Sabe, dias difíceis. Dias em que você, em alguns casos, não consegue nem mesmo enterrar seus mortos. Dias de lágrimas. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não estava aqui ignorando isso. Ele não estava ignorando os sentimentos. Ele diz, Timóteo, recordo-me das suas lágrimas, eu queria muito estar aí do seu lado. Sabe, eu queria muito estar junto de você, queria muito poder revê-lo, para que nós juntos pudéssemos renovar o nosso ânimo. E o mesmo princípio que Paulo aplicou a Timóteo aqui, que é uma instrução para nós também no meio dessa situação toda que a gente vive, é um princípio também que nós podemos e devemos aplicar ao nosso coração. E eu queria então falar de 3 coisas que a gente vê nesse texto. A primeira delas é que Paulo vai não ignorar os sentimentos, ele não vai ignorar os sentimentos do seu querido pupilo ali, discípulo, né, Timóteo, que foi alguém que caminhou com ele, que esteve junto nas viagens evangelísticas na igreja de Tessalônica. Depois foi Timóteo que trazia os recados de como estava a igreja. Timóteo foi aquela pessoa que estava junto de Paulo como seu mentor, como seu guia, orientador, para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho missionário. Agora Paulo está preso, Timóteo está com medo, e Paulo então vai seguir algumas orientações para aquele jovem discípulo. Ele vai dizer, a primeira coisa, ele vai dizer o seguinte: mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aqui, ele incentiva Timóteo a manter viva a chama do dom que é dado por Deus. E a referência do dom aqui é exatamente a própria presença do Espírito Santo que estava sobre a vida de Timóteo. Sabe? E descreve também o que ele faz em nós. No domingo passado eu mencionei, e hoje a irmã Alessandra, minha esposa, ela relembrou pela manhã o fruto do Espírito, né? Sobre o que o Espírito Santo ele produz em nossas vidas. Ele produz perseverança, ele produz paciência, ele produz amor, ele produz domínio próprio, ele produz bondade, ele começa a transformar nosso coração. Se antes éramos de um jeito, ele começa a mudar a nossa vida, ele nos encoraja. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele lembra que andar no Espírito é iniciar uma batalha que acontece primeiro dentro de nós. Dentro de nós. Olha o que diz, por exemplo, Gálatas 5, verso 17, ele vai dizer assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que
desejam. O final desse verso aqui descreve exatamente o ponto principal que nós precisamos observar. Ou seja, que aquele que deseja manter viva a chama do Espírito de Deus operando em seu viver, quem é guiado pelo Espírito Santo, não faz o que deseja, mas sim o que o Espírito deseja. Não faz o que ele pensa, mas o que Deus pensa. Não faz o que ele quer, mas o que Jesus nos manda fazer. Ainda no contexto da sua carta aos Gálatas, Paulo fala das obras da carne, e você, se quiser depois ler em casa Gálatas 5, 19 a 21, você vai saber o que são essas obras da carne, que são as principais causadoras de nossas fraquezas e derrotas. O problema não está do lado de fora, o problema está aqui dentro. Porque na nossa carne opera o pecado, que nos inclina para todo tipo de maldade, depravação e de sentimentos autodestrutivos. O problema não está do lado de fora, o problema está aqui dentro. Paulo, ele então lembra a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Poder para vencer essa batalha que acontece dentro de nós. Tudo o que a gente precisa fazer é renunciar. Como a Alessandra falou hoje pela manhã. Até quando ela estava falando pela manhã, eu fiquei pensando assim, Deus está falando no ouvido dela. Deus está falando tudo que eu ia pregar à noite. Não é? Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que a gente repita, vamos fazer então isso. O Senhor é Deus, e a gente precisa gravar isso no nosso coração, nós precisamos renunciar nossas vontades e desejos, nossos prazeres, e precisamos começar a viver na direção do Espírito Santo de Deus. Para que esse poder opere na sua vida em total força, há duas coisas que você precisa fazer. E aí Paulo vai continuar dizendo, remova o que não é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Esse é o segundo ponto. Remova o que não é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo nos fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem tal característica. Nós falamos, por exemplo, lembra de quem que eu falei na semana passada? Sansão, não é? O homem consagrado a Deus, que não é exemplo para ninguém. Imagina isso, você ser consagrado a Deus, mas não ser exemplo para ninguém. Mas nós falamos, por exemplo, na semana passada sobre Sansão, e a Bíblia diz, por exemplo, como ele foi capaz de matar e de derrotar 1000 homens sozinhos. Olha o que vai dizer em Juízes capítulo 15, verso 14. Os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Vamos ler todos juntos agora essa frase? Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Amado, quando você está cheio do Espírito de Deus, não há poder que possa contra você. Quando você está cheio do Espírito de Deus, nada pode te abater, nada pode te derrotar, nada pode te amedrontar. Agora vamos fazer uma análise de como nós estamos. Estamos vivendo amedrontados? Estamos nos sentindo fracos, vazios? O problema não está do lado de fora. O problema está aqui dentro. O problema está na sua relação com Deus. Sabe, meus amados, a covardia tem como origem o medo das consequências. Paulo adverte a Timóteo que ele não deveria se pautar no medo, pela covardia. Ele não deveria ter em mente os sofrimentos que afligiam o próprio apóstolo, como a solidão,
como abandono. Eu não sei se Timóteo chegou a fazer uma visita a Paulo e viu as condições que ele estava e aquilo o afligiu. Eu imagino como deve estar o coração, por exemplo, de muitos médicos e enfermeiros que estão lidando diretamente ali com o caso de pessoas que não estão tendo lugares na UTI e que estão muitas vezes sufocando na fila. É uma situação impressionante. Causa uma impressão, uma má impressão, causa de certa maneira uma angústia. Mas eu digo para você também que está na linha de frente, encha-se do Espírito de Deus e Ele vai dar a vocês poder, força, capacidade para lidar com isso e não se deixarem abater. A nossa força vem do Senhor. Quando estamos fracos, é que nós somos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Meus amados, o medo paralisa e impede a ação da propagação do Evangelho. Porque uma das consequências de se pregar o Evangelho, muitas vezes, é justamente essa situação da possibilidade de você passar uma vergonha, de você ser envergonhado por alguém. O medo de ser rejeitado leva à ideia da vergonha, e isso é o que muitas vezes torna a igreja cristã inativa. Mas, meus irmãos, não é este o exemplo que a gente tem que seguir. Nós temos que viver o exemplo de Jesus, de levar o amor de Deus adiante, mesmo na contramão das circunstâncias. O pastor Fábio Costa, por exemplo, ele coordena um trabalho missionário no sul da Ásia. E ele relata que nessa região existem muitos extremistas religiosos ali. Ele testemunha a respeito de 2 irmãos. Ele não relata o nome por uma questão de proteção. 2 irmãos que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, e eles, por causa da sua decisão, começaram a viver momentos difíceis. Eles moravam numa aldeia, onde fanáticos religiosos os ameaçaram e pediram para que eles parassem de seguir e de falar em nome desse Jesus, senão eles seriam expulsos daquela aldeia. E a dor da exclusão é intensa e esmagadora para pessoas do sul da Ásia. Existe uma série de consequências que acontecem com aquelas pessoas que são excluídas da sua comunidade, da sua aldeia. E por causa disso, por causa do medo, muitos abandonam as suas casas. Aqueles que foram excluídos mudam-se para outras regiões mais distantes para proteger e preservarem as suas vidas. E no caso desses irmãos, eles foram presos pela polícia local, diversas vezes foram acusados de modo falso, e isso acontece não apenas ali no sul da Ásia, mas na China, em países como a Coreia do Norte, sabe, em países onde impera um movimento comunista, muitas vezes islâmico, onde você tem esse tipo de movimento. Entre budistas também isso acontece. E eles tiveram que seguir suas vidas para outra cidade, sabe, mas eles não abandonaram a sua fé. Certa vez, vários radicais os expulsaram da aldeia e eles foram atrás da polícia para pedir proteção e nada, a polícia não fez nada, não protegeu eles de forma alguma. Mas eles não abandonaram a sua fé. E sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos aqui, sabe, sofrendo, reclamando por causa de uma pandemia, que às vezes nos impede de estar nos relacionando, visitando nossos familiares ou algumas pessoas assim. E às vezes nós não estamos nos dando conta de situações muito piores, de cristãos, irmãos nossos, que estão sendo expulsos de suas casas, de suas famílias, e estão tendo que mudar, recomeçar a vida em outros lugares, para a preservação da sua existência, da sua própria vida. Vivendo sobre ameaças de morte constante. E eu diria, nós estamos vivendo apenas uma pandemia. Apenas uma pandemia. Mas e esses irmãos nossos que estão sendo ameaçados dia
e noite perseguidos por causa de Jesus. A presença do Espírito Santo, assim como na vida desses irmãos, deve lançar fora todo o nosso medo. Medo para que nós possamos aliás, testemunhar de Jesus. Porque tudo o que temos é dele. Tudo o que nós somos vem dele. E nós precisamos, meus amados, nada de fato é nosso, nada vem das nossas próprias mãos. Como esses irmãos, nós precisamos continuar avançando, precisamos continuar levando o amor de Deus às pessoas, independente do que está acontecendo à nossa volta. Um dos grandes homens que atuou, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, foi Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor, um homem que foi usado por Deus para pregar naquele tempo e para falar da verdade da mensagem de Deus contra o movimento nazista. Ele sabia que a sua vida estava correndo riscos, mas ele precisava levar a verdade adiante. Dietrich Bonhoeffer foi um homem que também ajudou a salvar outras vidas, a libertar de lugares, de campos de concentração. Foi um homem que se expôs naquele tempo. Porém, ele também foi assassinado pelo movimento nazista. Ele deu a sua vida pela salvação de outros. Mas o seu nome ficou marcado na história como alguém que viveu pela fé. Alguém que vivenciou Jesus Cristo de fato em sua vida. Quantos também não foram outros, como Charles Spurgeon, que viveram na época da febre bubônica, e que naquele tempo também orientava a sua comunidade cristã. Quantos não foram aqueles também que vivendo em situações de crise, cristãos foram levantados para poder transformar realidades. Moody, por exemplo, quando houve o grande incêndio que aconteceu em Chicago, foi um homem que Deus levantou para levar esperança naqueles momentos em que aquela sociedade de Chicago já vivia uma grave recessão nos Estados Unidos e ainda aquele grande incêndio acontece. Sabe aquela verdadeira situação que quando a gente pensa assim, que parece que não pode piorar e aí piora? É exatamente isso. Mas Moody, a história de Moody narra que ele saiu de Chicago. Ele naturalmente, como ser humano, ele ficou um pouco perturbado com aquela situação, porque também a sua igreja, o templo onde ele reunia a comunidade havia pegado fogo. Ele sai dali um pouco desanimado, angustiado, e ele vai para a casa de uma família de cristãos, em um determinado local, e ali ele pede um local para orar, e ele vai para um tempo de oração, que ficava num quarto, que ficava numa espécie de sótão, e lá ele vai clamar a Deus. E ele testemunha que ali, durante uma batalha de oração, aonde ele estava aqui vencendo a sua carne, para poder dar lugar ao Espírito Santo de Deus, é ali que ele tem uma das experiências mais maravilhosas, porque ele relata que ele viu como se fosse a presença de Deus enchendo aquele lugar. As pessoas que testemunham de Moody dizem que ele foi um antes de entrar naquele quarto e um depois que ele saiu. Porque Deus operou com poder sobre a vida dele, o transformou. Ele voltou cheio de energia para Chicago, para agora reagrupar a sua comunidade e então começar um dos grandes movimentos evangelísticos que marcou também os Estados Unidos naquele tempo e atingiu a Inglaterra posteriormente. Meu amado, a palavra de Deus nos manda buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Não é para nós ficarmos vivendo
as circunstâncias e apenas abrindo jornais, lendo notícias, enchemos o nosso coração daquilo que não produz. Nós precisamos cultivar aquilo que de fato nos alimenta, precisamos cultivar aquilo que é, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos nos encher desta palavra de vida. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas nós muitas vezes estamos nos enchendo com outro tipo de alimento. Sabe, é alimento adulterado. É alimento genérico. Nós precisamos comer comida saudável. Precisamos comer da palavra de Deus. E aí nós vemos aqui o texto bíblico ainda, o apóstolo Paulo, ele fala de uma última coisa, falei de 3 coisas, ele diz que nós precisamos permitir, ele vai dizer a Timóteo, permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu gosto dessa imagem, pode voltar lá para a gente um pouquinho essa imagem. É bonito esse animal, não é? O leão é talvez um animal mais bonito que a gente tem na terra, porque ele mistura não apenas uma beleza, uma elegância, força, destreza, né? Uma vez eu li algo dizendo que o leão, ele é chamado de o rei dos animais, não porque ele é perfeito em tudo que faz, ou perfeito em tudo. Ele não é o mais forte, mas ele é forte. Ele não é o mais rápido, mas ele é rápido. Ele não é, né, o animal que ele é mais inteligente, mas ele tem inteligência. Ele consegue armar uma emboscada, né, junto com os outros animais. Ou seja, ele tem um pouco de todas as qualidades dos outros animais. É por isso que é chamado como rei, porque ele consegue fazer tudo aquilo que os outros animais fazem, e com uma habilidade tremenda. Mas é interessante que a Bíblia compara Jesus como sendo o leão de Judá. A Bíblia compara Jesus com um leão. E a Bíblia diz também que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ou do Espírito de Cristo, é cheio do poder deste leão. E o leão é um animal corajoso também. Sabe, a ação do Espírito de Deus na nossa vida não é uma ação violenta, mas a Bíblia diz que o Espírito nos capacita com poder, com amor, com equilíbrio. Sabe, ele não nos invade, mas ele recebe o convite. Ele vai dizer, olha, eu estou à porta, como disse Jesus, e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, ou seja, na sua vida, no seu coração. Eu vou ajudar você, eu vou transformar você. Mas é preciso que você permita que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida. E isso não será possível enquanto primeiro não entendermos o quanto é necessário, antes de tudo, nós nos dobrarmos de joelhos com mais frequência diante de Deus. Nós nos alimentarmos com mais frequências da palavra de Deus e menos das redes sociais. O poder que nos é prometido por Jesus, com a presença do Espírito Santo, não é necessariamente um poder para operar milagres, não é. Mas é para nos dar condições de enfrentar qualquer adversidade até o término da nossa missão aqui nessa terra. Paulo, ele descreve nos seguintes termos, quando ele está chegando próximo do fim, quando ele sabe que está chegando o final, o dia da sua morte, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Porque a vida de um cristão é de combate diário, primeiro contra você mesmo, para que o Espírito tenha lugar, para dar lugar à ação do Espírito Santo de Deus.
mas é também de um combate diário contra a ação das trevas nesse mundo. Jesus afirmou em Atos 1:8 que quando o Espírito viesse, seus discípulos receberiam poder para serem suas testemunhas. Paulo demonstrou esse poder na sua vida, e ele o fez suportando os sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. Quando nós lemos Coríntios, quando nós lemos Filipenses, nós vemos Paulo falando das suas angústias. Mas ele disse: posso todas as coisas naquele... E quem é que o fortalecia? Era o Espírito de Deus operando em sua vida. Era o poder do Espírito de Deus agindo em seu viver. O poder do Espírito Santo faz com que cristãos do mundo inteiro enfrentem as consequências de pregar a palavra de Deus, mesmo com prisões, mesmo com perseguições. Eles mantêm-se firmes, porque não dependem de si mesmos, mas é um poder que está o tempo todo falando conosco. Paulo, ele fala também que outra capacidade que é dada pelo Espírito Santo é o amor. A razão pela qual nós pregamos o Evangelho não é também simplesmente para obedecermos uma ordem de Jesus, mas porque nós temos o amor de Cristo operando em nossos corações. Ninguém vai pregar o Evangelho se não amar. Lembro-me de um livro escrito por Oswald Smith. Oswald Smith foi um grande missionário canadense. Ele escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas, é um clássico da obra de missões, e uma das coisas que ele fala é: comecem a orar para que Deus incendeie o coração de vocês de amor pelas almas perdidas. Você tem orado a Deus por isso? Você tem pedido a Deus: Senhor, que o teu Espírito capacite-me com amor? Pelo amor nós demonstramos Cristo às pessoas. Pelo amor nós demonstramos realmente Jesus às pessoas com quem nós relacionamos. As pessoas conseguem ver Jesus nas nossas vidas. Paulo ensina na sua carta aos Coríntios que o amor não é sentimento. Ele vai dizer que o amor é uma atitude que é fruto do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, da ação do Espírito Santo. O amor não é sentimento. Se o poder nos torna capaz de suportar o sofrimento, o amor dá valor aos nossos esforços, ele nos torna proativos. Por isso nós precisamos de amor. Lá em 1 Coríntios 13, verso 3, vamos ler todos juntos? Olha o que diz esse texto. Ainda tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É o amor que valida a nossa obra. Sem amor, nada tem valor. O apóstolo Paulo também disse que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho. O amor leva a sacrifícios. Eu pergunto a você, você tem estado disposto a sacrifícios? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em Deus, o que nós queremos é bênçãos. Só que caminhar com Deus também está disposto a sacrifícios. Quando nós alcançamos a maturidade, nós deixamos de lado o egoísmo das bênçãos e nós passamos a ser abençoadores. O imaturo, ele quer bênçãos, mas a pessoa madura, ela quer abençoar. E para abençoar, às vezes, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Quem de fato tem o Espírito na sua vida suporta tudo com o poder que Ele dá e cumpre a missão que lhe foi confiada, porque ama a Jesus. E uma última coisa que nós vemos Paulo mencionar é a palavra equilíbrio. Hoje pela manhã, por isso que eu falei que Deus já foi antecipando a mensagem, né? Ele já tinha algo para dizer também mais à noite, mas a Alessandra falou sobre a história de Ana,
e que Ana era uma mulher realmente serva de Deus. Ela realmente demonstrava que o Espírito de Deus agia na vida de Ana, porque ela era uma mulher equilibrada. Porque o equilíbrio é resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o que lá o fruto vai chamar de domínio próprio. Paciência, amabilidade, bondade, tudo isso tem a ver com equilíbrio. E Ele transforma nossa mente, Ele nos torna saudáveis emocionalmente. O significado do equilíbrio é você ter mente saudável. Uma mente que é orientada por Deus e não pelas coisas que estão ao seu redor. Olha, é muito mais chance você viver perturbado, aceitando um monte de opinião, do que você focar na opinião de Deus. Foca na direção de Deus e você vai ter um coração tranquilo. O Espírito Santo não permite radicalismos e outros erros tolos, mas nos dá sabedoria. O equilíbrio é fundamental para que nós possamos realizar aquilo que o nosso Senhor espera de nós. Agora eu quero que vocês entendam uma palavra que eu vou dar a vocês aqui, dou a você também que está nos acompanhando na internet. Nós estamos enfrentando e sofrendo uma situação difícil no país, porque no Brasil há a situação da corrupção e há também a situação de uma disputa política. E sabe o que tem causado grande sofrimento? É exatamente essa confusão que acontece por causa dessa disputa política que nós estamos vivendo no nosso país. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Agora eu quero aqui me dirigir à Igreja de Cristo. Falar aqui ao povo de Deus. E eu falo aqui, penso eu, em nome do Senhor. Eu tenho observado muitos cristãos entrando em discussões, ataques e defesas políticas. Sabe, e não tem sido nada saudáveis para o avanço do Evangelho isso. Não tem sido nada saudável isso. Nem mesmo para a fraternidade cristã da igreja. Essa semana mesmo eu conversava com um homem que disse ter se afastado da igreja porque alguns pastores apoiavam certo partido político, ou certo político, que no seu modo de pensar era uma ofensa aos ensinamentos de Jesus. Sabe, mas essa pessoa também voltou-se para um outro extremo, que também não tinha nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Mas isso me incomodou. Não existe, olha, veja bem o que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Guardem isso no seu coração e não vamos deixar mais ser tapeados por Satanás. Não existe partido político isento de ideologias contrárias aos ensinamentos de Jesus. Não existe. Ainda não existe. No Brasil, ainda não existe. Infelizmente, porque a nossa política, ela é contaminada, ela é manchada, ela é negociada. E meus irmãos, ver cristãos defendendo lado A ou lado B, entrando em discussões entre si, entre irmãos em Cristo, desrespeitando autoridades. Essas autoridades que a Bíblia diz foram constituídas por Deus, seja para o nosso bem, seja para a nossa disciplina. Eu vou dizer para vocês, é pecado. Isso não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, nem do Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. É contenda, é conflito, é o que o diabo quer que vocês façam para enfraquecer a força do Evangelho no mundo. Se há uma bandeira que nós temos que defender, é a bandeira de Jesus.
A Bíblia recomenda que nós respeitemos as autoridades, mesmo que a gente não concorde com o partido que ela carrega, seja lá qual for. Por mais que nós não gostamos, elas foram instituídas por Deus. Ou nós cremos nisso, ou a gente rasga a Bíblia. Jesus, quando estava sendo julgado por Pilatos, apesar de não ter autoridade para fazê-lo, veja bem, apesar de ele ter autoridade para fazer, ele não desrespeitou a Pilatos, mesmo estando sendo condenado numa situação de injustiça. Olha que coisa interessante. Jesus tinha autoridade para depor Pilatos, mas ele o respeitou como autoridade na terra, naquele tempo. Mesmo sendo condenado por uma situação de injustiça. E ele não entrou em debates políticos. A Bíblia diz que Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja o que eu estou dizendo para vocês. Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o reino que vocês estão defendendo? Qual é o reino pelo qual vocês estão lutando? Eu tenho visto muitos cristãos discutindo por causa de política, como se fossem mestres no assunto, mas infelizmente eu vejo poucos cristãos levando com a mesma vontade a mensagem do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes por causa das discussões que tem, não tem nem testemunho para dar depois do Evangelho de Jesus. É vergonhoso. Eu pergunto a você, se você é guiado pelo Espírito Santo, é equilíbrio que precisa ser visto na sua vida. Não é defender esquerda ou direita, e sim defender o partido do alto. É defender aquilo que vem do alto. E quem vem do alto é o nosso Deus, é o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo só pode transformar os que se deixam conduzir por Ele. Sabe, o Espírito Santo, Ele só pode transformar quem abre a sua vida para permitir que Deus seja tudo nele. Precisamos viver o poder que transforma, e para isso só existe uma maneira. E essa maneira, eu quero colocar para vocês aí, tem um vídeo. Eu não sei se tem como colocar aí para mim. Vou pedir para que coloque para mim esse vídeo, para que você reflita. Que maneira é essa que nós podemos transformar a situação? Pode jogar o vídeo lá, por gentileza. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Cristo está precisando renascer nos nossos corações. Eu tenho visto que tem muita coisa em cima de Jesus nas nossas vidas. Muitos conceitos, muitas ideologias, sabe, muitos preconceitos. Mas eu me lembro que quando Jesus, ele chamou os seus discípulos para lavar os seus pés, ele já sabia que ali estaria um que iria traí-lo. E ele lavou. Ele já sabia que ali estaria um que iria negá-lo. E ele lavou. Entre eles haviam dois que queriam poder. Eram gananciosos, dois irmãos. Mas ele lavou os seus pés. Ali estava um homem que foi ladrão, que metia a mão na bolsa. Um outro que pedia mais imposto do que devia, era corrupto. E Jesus lavou os seus pés. Sabe, ali estavam pessoas que algumas vezes disputavam entre si. E Jesus disse a eles, olha, o exemplo que eu estou dando a vocês é o exemplo que eu quero que vocês sigam. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Será que nós estamos entendendo esse princípio? Será que nós estamos entendendo esse princípio? Sabe, meus irmãos, que tipo de palavras tem saído dos nossos lábios? Que tipo de escrita tem saído dos nossos dedos? Será que nós realmente estamos vivendo o poder de transformar ou o poder de destruir? O diabo está ao derredor buscando a quem possa tragar. E Satanás, ele nos incentiva a fazer, sabe o quê? A nos blindar, a nos autodefender, a reagir. Mas como mostra esse vídeo, Jesus, ele não se blindou. Ele se humilhou para ser exemplo. Ele derramou o seu sangue
para mostrar qual tem que ser a nossa atitude de humildade, o nosso sacrifício tem que ser até o fim, para que o amor prevaleça diante do ódio, da desordem, do caos, das disputas, porque é esta a mensagem que nós temos que levar. É a mensagem do amor do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse se não existe algo que você precise nesse momento. Pedir a Deus perdão por ter sido, de repente, impedimento para que o Evangelho fosse transformador na vida de alguém. Sabe aquele seu amigo que é de direita e você está defendendo a esquerda? Sabe aquele seu amigo que é de esquerda e você está defendendo a direita e fica naquela briga interminável? Quero dizer para você, por que você não prefere acabar com essa disputa e fala de Jesus para ele? Fala do amor de Deus para ele. Essa semana eu estava discutindo alguns assuntos políticos com um rapaz e eu vi que ele queria me provocar. Eu falei para ele, olha, querido, esse assunto não é um assunto para a gente conversar aqui não. Vamos marcar um café? Vem aqui na minha casa, aqui em Sorocaba, vamos bater um papo. Eu fiz morrer a discussão. Ele tentou ainda continuar a discussão, eu deixei para lá. Porque eu sou servo de Jesus, eu não tenho que ficar dando trela para conflitos intermináveis. Nós somos pacificadores, se é isso que o Espírito Santo de Deus opera nas nossas vidas. Agora, se você é uma pessoa que está todo tempo em conflito, o Espírito de Deus não está agindo no seu viver. Meu amigo, não seja arrastado por essa interferência maligna que a gente está vendo na nossa sociedade, que joga uns contra os outros, que desrespeita as autoridades. Você é uma testemunha de Jesus. E como tal, mesmo que seja necessário o nosso sacrifício, que derramemos o nosso sangue, nós não estamos aqui para disputar, nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para transformar vidas, nós estamos aqui para ser Jesus na terra. Jesus tem que ser visto no nosso viver, é isso que Ele nos mandou fazer. Vocês são meus discípulos, disse Jesus. Viva o poder de Jesus para transformar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor nosso Deus, clamando ao Senhor para que nós realmente possamos nos renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas intrigas, nossas convicções, para deixar que apenas uma convicção domine nosso ser, que é a presença de Jesus nas nossas vidas, ó Pai. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, não para poder ficarmos, ó Deus, disputando quem é melhor, não para poder corrermos atrás apenas do que é nosso, mas para podermos promover o Teu reino, reino que transforma vidas, ó Deus, reino de pessoas que amam, que não olham, Senhor meu Deus, para as aparências em primeiro lugar, mas olham para o sofrimento alheio, olham para o coração, que estão dispostos a lavar os pés, até mesmo daqueles que lhe fazem mal. Ó Senhor nosso Deus, se somos servos Teus, se somos cheios do Espírito do Senhor, o Senhor nos chama para ter uma vida equilibrada, Senhor, para que nós possamos, através desse equilíbrio, demonstrar o testemunho que agrada ao Senhor e pessoas sejam transformadas por verem Jesus em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor meu Deus, é verdade que há momentos em que teremos que defender a Tua palavra até o ponto do sangue, Senhor.
Mas não seja essa defesa, Senhor meu Deus, uma mera disputa política, como nós estamos vendo por aí, Senhor. Mas nós possamos entender que primeiro, nosso olhar é para o alto e não para as coisas deste mundo, Senhor. O nosso olhar é em direção ao homem, para salvá-lo e não para nos afastarmos dele, Senhor. É claro que não podemos concordar com o pecado, mas não precisamos amaldiçoar o pecador, meu Deus, como tanta gente está fazendo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Senhor, nos ensina, nos dá sabedoria para amar as pessoas, Pai. Nos dá sabedoria para sermos brandos em nossas palavras, ó Deus. Nos dá sabedoria para nos desvencilhar de intrigas e contendas e conflitos, para buscarmos a paz. Nos dá sabedoria para sermos promotores de justiça, mas justiça que seja regada com amor, não uma autojustiça, minha sede de justiça própria para fazer com as minhas mãos. Não, Senhor, porque o Senhor é que é vingador por nós. Nós nos entregamos, é nas tuas mãos. Só o Senhor sabe como está o outro coração. Só o Senhor sabe como está o outro, nosso próximo. Só o Senhor tem sabedoria para agir sobre a vida dessas pessoas, Pai. O nosso dever é amar até o ponto da cruz, como fez Jesus, ó Deus. Ah, Senhor Deus, que Jesus possa renascer, Pai, em nosso viver, ó Deus. Que realmente nós possamos permitir que o Teu Espírito nos encha como um oceano, Senhor meu Deus, e nos alimente da Tua força, do Teu poder e sabedoria agora, Deus. Ouve, meu Deus, as nossas orações para sermos agentes do Senhor nessa terra, transformadores de realidades, pessoas que levam esperança e salvação à vida humana. Seja com a obra de missões, seja com os missionários, seja, meu Deus, com o sustento dessa obra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.